questão é, se isso é um filme da Disney, a Sofia, ela entra na categoria de princesas da Disney? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que abrir essa petição, tem que ter aí uma brechinha no manual das princesas da Disney pra gente colocar a nossa Sofia como uma princesa. É sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao Anonimamente Zumbis, eu sou a Nath. Vocês já viram, eu tô apaixonada por Perdida, novo filme que estreia agora dia 13 de julho nos cinemas, mas que já tá tendo aí sessões antecipadas. Se você correr, consegue pegar aquele horáriozinho gostoso para conferir o filme antes da estreia. Mas essa obra que faz a adaptação aí de um grande sucesso da Karina Ricci lá de 2011 chegou nas telonas e vai encantar o coração de quem ama contos de fada, de quem ama filmes de comédia romântica com um jeitinho brasileiro, né, de novelas de época, com aquele estilo Bridgerton que revolucionou a maneira como contam as histórias de época, de livros, né, de sucesso, como a gente viu. E aqui tem toda a fórmula correta. Uma protagonista carismática, um encantador par romântico e só delicinha pra gente se apaixonar. Eu vou falar mais um pouco, algumas curiosidades e te convencer a assistir esse filme, mesmo que você não tenha lido o livro, mesmo que você não seja o maior fã, assim, de comédias românticas. Bem, a Karine Ricci é uma grande autora que a gente tem de livros de comédia romântica, né? Nesse atmosfera juvenil, tanto que ela é muito sucesso que duas das suas obras já ganharam adaptações recentemente na HBO, né? A gente tem Procura-se um Marido, que foi adaptado para Procura-se, é um filme. Eu gostei muito desse filme, apesar de algumas mudanças em relação à obra original, mas ela tem aquela delícia daquela comédiazinha muito boa e o casal tem química. Então, tem esse filme lá e também a gente ganhou a série No Mundo da Luna, que aí eu tenho algumas ressalvas, algumas coisas não me agradam tanto, não é nem em relação à mudança da história de algumas coisas que acontecem, não é isso, eu não sou muito preciosista em querer que seja reproduzido tudo que eu li em tela. Isso é uma ilusão, isso é uma coisa que a gente não deve se apegar, porque são duas mídias diferentes, duas maneiras diferentes de contar a história. Ela realmente não funcionou para mim como para eu me engajar com aqueles personagens, sabe? Eles não me encantaram tanto em relação, por exemplo, ao filme Procura-se. Já agora, nesse aqui, em Perdida, é o que a gente pode dizer como uma ótima adaptação, uma ótima inspiração de um livro, porque ele traz o charme dos personagens, traz a atmosfera do que eles estão vivendo, a paixão, e isso é o essencial. Coisas que mudam, alguns nomes, alguns personagens, algumas resoluções para ficar melhor em tela, isso não importa. O que importa é a gente se apaixonar por eles e sentir que você conhece aqueles personagens de uma outra vida. E Perdida é exatamente isso que você vai sentir. E eu disse, né, que motivos para você assistir, mesmo não conhecendo o livro, mesmo não sendo seu gênero preferido, é porque eu tenho ali contato com pessoas, a gente enviou, né, colaboradores aqui do canal para assistir a cabine de imprensa que já aconteceu há mais de uma semana em São Paulo e no Rio, e foram duas pessoas que não conheciam o livro. E mesmo assim eles saíram encantados com a história, porque Perdida é um conto de fadas, e conto de fadas toca todo mundo, uma história de amor toca todo mundo. E é isso que a gente tem nesse filme, no qual a gente vai acompanhar a Sofia e o Ian se apaixonando. Só que detalhe, viagem no tempo. Aqui a gente tem uma safada madrinha que leva a nossa protagonista para
o século XIX. Ela sai do Rio de Janeiro, século XXI, toda autônoma, toda independente, seguindo a sua carreira, mas extremamente desiludida com o amor, extremamente assim, de coração partido e não vendo um futuro ao lado de alguém, mesmo sendo a mulher mais apaixonada por romances de época, principalmente por Jane Austen, porque ela acredita naquela história, mas ela acha que é só nos livros, que é só em contos de fadas que ela conseguiria encontrar um amor daqueles. Então, como num passe de mágica, em um telefone emprestado de uma motorista, ela vai para o passado. 1830. Uma mulher que saiu aí de 2023 para 1830, no qual ela encontra o Ian Clarke, um jovem cavalheiro muito educado, muito simpático, que a resgata ali de estar perdida no meio do nada e ela tentando entender, opa, em que lugar estou? Que mundo é esse? Por que eles estão vestidos assim? Por que eles estão falando assim? E aí a gente entra nessa aventura onde a gente acompanha a Sofia tentando, né, descobrir como voltar para o seu mundo, como voltar para o presente e talvez ela não queira, assim, voltar tanto, porque ela se apaixona extremamente pelo Ian, mas não apenas por ele, mas pelas pessoas que estão na sua volta e talvez ela tenha nascido realmente na época errada. Talvez ela teria que ter nascido naquele período, ter encontrado aquele homem. Talvez essa fada madrinha tenha ajudado isso nela. É por aí que a gente tem a história, mas vai ter vários momentos engraçadíssimos dela tentando se adequar àqueles costumes, a entender como agir, a, por exemplo, não ter um banheiro dentro de casa, né? E talvez usar uma alface para se limpar. E toda a sua busca por pegar pistas, tentar descobrir como voltar para o presente. Então, é uma história muito comum, uma história que a gente já viu em várias outras histórias, mas que a Karina conseguiu colocar nesse livro. E aqui as diretoras roteiristas e a Karina também é co-roteirista do filme, conseguiram deslumbrar em tela pra gente. Quem não gosta de filmes de fantasia com viagem no tempo? Porque sim, é importante eu frisar para vocês que é um filme de fantasia, não apenas pela viagem no tempo. Eu falei de Bridgertons nesse comparativo, que muitas pessoas podem dizer, ai, mas tá comparando. Tô comparando porque a qualidade da história e a qualidade que a gente tem em tela é de se comparar a uma obra estrangeira que a gente sabe que é uma das mais caras da Netflix, né, que fez grande sucesso. E a gente fez também aqui. É uma produção nacional com toque nacional e personagens e situações que a gente se identifica de uma maneira muito gostosa. É uma fantasia porque a gente vai para 1830 e a gente tem uma sociedade idealizada muito gostosa de ver nesse filme, né? De um Brasil que a gente quer ver. Apesar de estarmos ali vendo uma elite, e o filme deixa muito claro que sim, né? São poucos a ter acesso a algumas coisas que eles fazem ao longo do filme, como ir ao teatro, mas eles conseguiram colocar ali um ideal de sociedade muito bonito para aquela época, que a gente sabe que não é a realidade que aconteceu no Brasil. E eles misturarem isso é muito legal. As diretoras, elas usam do ambiente do Rio de Janeiro para deixar a Sofia no seu presente, né? Ali no começo do filme, caracterizando o celular, o transporte, o táxi, Uber, tudo que são coisas muito modernas e muito acessíveis e comuns pra gente hoje, mas que em 1830 é coisa impensável, coisa de maluco. E daí a gente é transportado para essa fazenda que é muito aberta, é muito bonita a casa, a locação é lindíssima, né? Assim, externa. Tem as cenas geralmente externas, onde tem Kane, que tem muito bonito, que aparece no trailer.
é gravada aqui no Rio Grande do Sul, e essa mistura de lugares, de região, faz essa fantasia funcionar porque ela se coloca em qualquer lugar, tá? Ela não é exatamente no Rio de Janeiro, ela não é exatamente em São Paulo, ela pode ser colocada em qualquer lugar do país. Apesar, é claro, do sotaque muito carioca da Sofia, né? A Giovanna tá perfeita, maravilhosa. Eu tenho que falar que ela é a Sofia. Ela tá encantadora, ela tem alguns momentos de ser bem egoísta e bem cri-cri e chata, assim como a sua personagem no livro, mas a Giovanna, ela consegue entregar um carisma que é só dela. É só dela e da Sofia. O que faz quem convive com ela mais intimamente, principalmente o Ian, nosso cavaleiro, e a irmã dele, a Elisa, se encantarem pela Sofia, assim como a gente vai se encantando ao longo do filme. E a Giovanna, ela tem um tom cômico maravilhoso, gente. Ela tem um jeitinho de falar, um jeitinho de olhar, de se expressar, que ela não precisa ter uma fala engraçada, uma piadinha. É umas coisas simples, como chamar alguém de gato. E os outros olharam, não, ele é uma pessoa, não é um gato, sabe? E isso de tirar risada é muito bom. Simplesmente Sofia, que é a nossa protagonista, ela é o destaque do filme. Então, já caminho andado aí para ser sucesso. O Ian Clarke, que é o nosso protagonista, que é o nosso mocinho da história de livros, ele também tem um charme, um encanto do Bruno, que faz esse personagem, sabe? Muito correto, com uma postura muito alinhada, brios, que deixa ele fofo, deixa ele encantador. Tem algumas situações que, sabe, eu gosto quando ele tá mais quieto do que falante, mais observador. Eu gosto disso nele. Ele tem esse ar, sabe, dos mocinhos de livro que só ficam observando e tu sabe que tem 1000 coisas passando na mente dele, mas aquele olhar tá ali, nela. E ele passa isso, sabe? Às vezes a maneira que ele coloca algumas palavras, né, aquela parte mais formal de fala no início deixa a gente, assim, fica muito estranho. Porque a gente tá vendo quase 20 minutos só da Sofia, da sua amiga, dela no trabalho, falando, e de repente tu tá vendo o Ian lá naquela forma formal, então dá aquele baque até tu se acostumar com a maneira de falar. Mas vem daí o sex appeal, sabe? Aquela conexão. Eu só tenho que falar pra vocês que a cena que eles se pegam, gente, perfeito. É pouquinho? É pouquinho. É um filme, né, que ele tem uma classificação onde não pode ter um hot ali, mas já entrega tudo que aquele homem é e tudo que aquele homem pode fazer. Perfeito. Outra personagem que eu fiquei encantada e que, se você não sabe, o livro Perdida, ele é uma saga de 6 livros, o último foi lançado em 2021, então temos o livro que é contemplado perfeitamente nesse primeiro filme, e se não tiver uma continuação, detalhe, se não tiver uma continuação, ele termina muito bem, mas a gente tem o segundo que continua essa história, né? Porque sabemos que um homem de tal brio, com tal posses, precisa de um casamento. Então, pode ser aí, né, a história que a gente acompanha no segundo livro, pode ser a história que a gente possa ver no segundo filme. E a gente tem outros 2 livros que são a história da irmã do Ian, que é a Elisa, vivida maravilhosamente pela Natália Falcão. A Natália também é aquilo. Ela não precisa ter falas engraçadas. O jeitinho dela já deixa uma graça. E ela é novinha, ela é inocente, ela, sabe, é bondosa. Acho que essa é a palavra para descrever a personagem da Natália, é bondosa. E a gente quer a felicidade dela. E daí, nesse quarto livro, a gente tem a história dela, de amor.
E por favor, gente, eu quero muito a Natália de protagonista no filme sobre ela. Ia ser perfeito, porque ela tem um jeitinho que, olha, nasceu também pra ser protagonista de um filme desses. Tem uma cena que ela tá provando o vestido e ela é retinha, né? Ela não tem peitos, muitos. E daí a outra disse: faltou aí, né? O volume. E ela fica só com a mão passando aqui com uma carinha de desiludida. De tipo, será? Que é muito fofo. Eu fiquei, extremamente. Eu quero ver de novo esse filme só pra ficar olhando pra Elisa, pra ficar olhando pra Natália, porque ela é só fofura. Me apaixonei. O outro, né, que seria o quinto livro, conta a história ali da Valentina, que era uma das pretendentes, né, porque vai ter ali no filme Perdida vários encontros, vários jantares e bailes aonde, né, o Ian precisa de uma esposa para cumprir o seu papel, se vê nessa obrigação porque é só os dois. Os pais já não estão ali. Tem uma tia que mora longe, né, que mora na Inglaterra. Então ele faz tudo pela irmã. Até mesmo o sacrifício de se casar sem amor. Então vai ter várias pretendentes. Uma delas é a Valentina, que também tem o livro. E eu quero muito o livro dela, porque ela é muito fofinha. Gente, os cabelos da Valentina nesse filme. Tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo. Então, é um filme com base em livros, inspirações em livros, que não perde em nada para outras produções estrangeiras e que tem o potencial de virar uma franquia. Muito potencial. Extremo, divertido, de comédias românticas. Por que a gente não teria? Se lá fora faz sucesso, sabe? Tanto em série como em filme. Ter vários, né, que vai contar a história daquela família, de cada personagem. A gente pode ter o nosso e tá aí, sabe? Os personagens são graciosos, são encantadores, as histórias são leves, são realmente contos de fadas, são fábulas, são fantasias que fazem a gente acreditar no amor, em pessoas boas, em coisas boas acontecendo para pessoas boas. Eu acho que falta muito disso, muito dessa mensagem atual, trazendo, sabe? Não importa que ele vai trazer, vai levar ela para o passado, mas são mensagens que valem, são atemporais. Então é ilegal, seria extremamente legal se tivesse, né? Eu já tô muito feliz com Perdida. Ela termina muito bem, né? Vai encantar todo mundo. É um final feliz. Só que se tiver mais, eu vou ficar ainda mais encantada. Eu falei das locações, mas antes de terminar, eu preciso falar também dos figurinos e das cenas de baile, de teatro que tem. É que é muito bonitinho, é muito bom de assistir. Lembrando que foi gravado aí ainda durante os protocolos da Covid-19. Então a gente sabe que são menos personagens, né? São coisas mais contidas, mais controláveis, mas mesmo assim as diretoras conseguiram colocar isso em tela, sabe? Esse glamour, porque o Ian é rico, é extremamente rico. E como mostrar isso? Com teatro, com bailes, né? Com o glamour da roupa, um corte, e tá ali, tá muito lindo. Mas eu ainda sou apaixonada pelas cenas ao ar livre, com os cavalos, que é muito de princesa. E eu falei da Gil, né, da nossa Sofia ser uma princesa Disney, porque esse é um filme produzido pela Star Original, que é uma das ramificações da Disney, que fazem as produções do Brasil e da América Latina. Então, sim, é uma produção do Brasil, é distribuída pela Star também. Tudo isso coloca ela no grande braço do Mickey. E o Ian era um fazendeiro rico, extremamente rico. A gente não tem aqui, né, a questão de ser um príncipe, mas de elite, com todo aquele poder, e ela ficando junto com ele no final, princesa, princesa, eu quero, só isso que eu digo.
Por fim, se você ama histórias de época, se você ama filmes de comédia, de romance, vá no cinema assistir. Prestigie no cinema esse filme, né? Principalmente agora nos primeiros dias, porque isso vai dar força para ele continuar. E provavelmente, logo mais, daqui uns 45 dias, você que não conseguir ir no cinema, ele vai estar disponível aí, provavelmente, na Star Plus, na Disney, e vai poder conferir, mas te garanto, é aquela sessão, ele tem aí 1h50, mas você não sente o tempo passar, porque a história é muito deliciosa de acompanhar. Então vá, assista, depois me conte o que você achou. Você leu o livro, gostou da adaptação, sentiu falta de algo, gostou mais de alguma coisa ou de outra, me conte também. Se você não leu e se apaixonou, também coloca aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar um likezinho, que eu sempre venho falar das novidades que estão chegando, principalmente de filmes nacionais. Beijos e até a próxima.